Fala galera, beleza? Eu sou o Pedro, professor de Filosofia e Sociologia do cursinho Cuca Centro-Noite de Araraquara, e hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso currículo de Filosofia. Vamos lá? Gente, quem viu os vídeos anteriores, se não viu, veja. Lembra que a gente tinha visto nas aulas anteriores o quê? A aula anterior a gente viu os pré-socráticos. Vocês lembram qual que era o período da filosofia que esses filósofos estudaram? Era o período chamado cosmológico. O que era o período cosmológico? Era um período onde a preocupação da filosofia era entender qual que era a origem, a substância que origina o universo. Qual que era a origem de tudo, qual que era o arquê. Lembram? Então, agora nessa aula de hoje, a gente vai estudar um outro período ainda dentro da filosofia antiga, que é o período antropológico. Qual vai ser a principal característica do período antropológico? Se antes os primeiros filósofos se preocupavam com o universo e com a natureza, agora esses filósofos vão se preocupar com o quê? Vão se voltar ao homem. Se antes a filosofia era voltada para a natureza e para o universo, agora a filosofia vai se voltar para as questões humanas. E o que é as questões humanas dentro desse período? Principalmente a política, mas também a ética, a moral. Então vamos preocupar como eu me comporto perante a sociedade, como que eu dirijo essa sociedade por meio da política, como eu sou feliz. Vamos me preocupar com tudo isso. Suave? E qual que é o contexto histórico por trás dessas mudanças, dessa mudança do período da filosofia? É o século de Péricles. O que foi o século de Péricles na filosofia? O século de Péricles foi um século de um grande desenvolvimento do pagode na Grécia. Não, né? Péricles não é o nosso querido cantor de pagode. Péricles era um imperador. E dentro da sua gestão, a gente vai ter um desenvolvimento político, econômico e cultural muito grande. O que esse desenvolvimento vai gerar de mudanças dentro da sociedade grega? Principalmente a ascensão da democracia. Agora não vai ser mais uma aristocracia, então nobres que vão comandar a Grécia, em especial aqui eu estou falando sempre de Atenas, mas vai ter uma ascensão da democracia. Então o povo, o cidadão grego, melhor dizendo, vai poder participar mais ativamente da vida política grega. Isso vai se tornar o norte da sociedade ateniense, da sociedade grega. Se antes a educação dos homens era para ser o quê? O guerreiro, que a gente chamava de educação do guerreiro, belo e bom. O que significa isso? A educação do guerreiro. Então o homem, desde criança, era educado para ser um bom guerreiro, para poder lutar nas guerras, lutar pelos seus clãs. Ele tinha que ser belo. Belo como? Beleza física mesmo, beleza corpórea. O antropocentrismo grego vai valorizar a beleza física. Então, por meio da ginástica, você ter um corpo belo. E bom, segundo o quê? Segundo os deuses. Então, estudar os mitos gregos para poder ser bom, ser virtuoso perante os deuses. Isso vai mudar. Agora, a minha preocupação não é ser o guerreiro belo e bom, mas ser o quê? O cidadão grego. E a formação da ideia do cidadão grego vai estar muito atrelado à educação. Por quê? Porque agora eu vou lá na Assembleia Grega, né, e vou discursar. A democracia grega era direta, então os cidadãos iam dentro das assembleias e iam discursar e discutir os destinos da cidade. Para isso eu não preciso agora sair no soco com todo mundo, ser um guerreiro belo e bom. Eu preciso ser um cidadão grego. E o que eu vou usar dentro das assembleias? Eu vou usar oratória. O que é oratória? O dom de falar bem, a arte de melhor se expressar. Para quê? Para poder persuadir os outros por meio dos meus argumentos. Essa mudança da educação grega vai pedir alguém para ensinar tanto essa oratória e essa persuasão. E essas pessoas que vão ensinar esse dom da fala para a formação do cidadão grego vão ser os sofistas. Então, gente, se esses professores que vão ensinar a arte da oratória vão ser os sofistas, vamos conhecer melhor quem que é esses camaradas.
Os sofistas são considerados, né, na história, são lembrados como os primeiros professores. Como que eles davam aula? Como que eles ensinavam? Assim? Fazia vídeo para o YouTube? Não. Eles viajavam entre as polis gregas, lembrando que a Grécia era formada por várias cidades e estados, então eles viajavam entre essas polis gregas ensinando argumentação, ensinando retórica, ensinando a arte de falar bem para eu poder expressar meus argumentos de uma forma coesa, de uma forma limpa e fazer ali o meu jogo político dentro da Assembleia. Então eles viajavam ensinando formas de falar bem, formas de discursar de um jeito que as pessoas te ouçam e acreditem em você. E eles cobravam muito bem por isso. Então as pessoas pagavam por esse ensinamento para poder mandar bem, mandar legal lá na Assembleia. Qual que é o principal problema disso? Porque até então você deve estar pensando, pô, maneiro, né? Eles ensinavam lá a galera a falar legal, a ter uma oratória, serem bons oradores, serem bons discursos. Qual é o problema, professor? Né? Porque eu já ouvi falar que sofismo é um negócio meio errado. O problema é o seguinte, eles abordavam os assuntos de forma relativista. O que é o relativismo, gente? É acreditar que não posso chegar a verdades e que toda verdade é relativa à sua percepção. Exemplo dos dois principais sofistas, o Protágoras vai falar, por exemplo, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, a minha opinião, o que eu acho, é a medida do que é certo e errado. E Gorgias vai ainda pior, vai ser mais escrachado e vai falar: um bom orador convence qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Vejam, eles estão preocupados com a oratória, mas eles não estão preocupados o quê? Se o conteúdo desse discurso vai ser verdade. Gente, aqui eu faço uma provocação. Qual que é o problema do relativismo? De eu não acreditar que eu posso chegar em verdades, de eu achar que tudo é relativo à minha opinião. É o que a gente está vivendo hoje. O ataque às ciências. A gente vai ver que os primeiros filósofos vão tentar desenvolver um método científico. E é muito importante o quê? Entender o quê, gente? Eu não posso afirmar que eu não posso chegar a verdade nenhuma. Porque senão o que eu vou fazer? Eu vou tacar fogo em todas as escolas, eu vou tacar fogo em todos os laboratórios de pesquisa, eu vou matar todos os cientistas, porque senão, se tudo é relativo, eu vou pegar um cientista que estudou a vida inteira com base na razão, com base no método. Então ele vai se preocupar em provar de forma racional as suas hipóteses, formular uma tese. Então depois da vida inteira do camarada estudando com base na razão, ele vai chegar para você, vai mostrar um negócio e vai falar: ó, isso aqui é o que eu descobri. E você vai falar: ah, mas isso é relativo, né? Ah, mas isso é o que você acha. Gente, conhecimento científico, conhecimento embasado na razão, não é refutado com opinião. Existem termos na natureza e na sociedade que são verdade e ponto final. Porque se eu não assumir isso, a gente não se desenvolve, o conhecimento não evolui. Existem verdades, isso é uma coisa dada. E eu não posso quebrar essas verdades com opinião, com relativismo. Isso é muito preocupante com a filosofia. E tem um cara que vai se impor contra esse relativismo, que vai ser Sócrates. Galera, então já que vimos agora os sofistas, vamos entender quem que é esse cara que vai brigar com os sofistas e que vai mudar a história da filosofia e do pensamento. Sócrates. Quem é esse camarada? Sócrates foi um escultor, ele era filho de um escultor e de uma parteira. Ele foi guerreiro, ele foi um soldado na guerra do Peloponeso, lutando por Atenas contra Esparta, e também foi filósofo. Ele não deixou nada escrito. Ele, justamente como a gente vai ver, acreditar no poder do diálogo como forma de conhecimento, ele não deixou nenhum livro escrito. O que a gente sabe de Sócrates é o que escreveram sobre ele ou anotaram sobre ele. Principalmente o seu discípulo, que a gente vai estudar, que vai ser muito famoso também, que é Platão. Platão, aluno de Sócrates, vai ser a principal fonte de conhecimento nossa sobre suas principais ideias. Ele vai falar o seguinte, gente, como ele vai romper com os sofistas. Ele vai acusar os sofistas de prostituir o conhecimento, de prostituição. Por quê? Porque lembra que os sofistas cobravam? Sócrates acreditava que o conhecimento, a verdade, devia ser ao alcance de todos, devia ser livre. Por isso que ele não cobrava
pelos seus ensinamentos, ele achava isso um absurdo. Além disso, ele vai romper com os sofistas justamente no relativismo. Ele vai falar que não pode ser relativista, que o conhecimento tem que se basear na ideia de que existem ideias, verdades universais. Existe a verdade, existem as verdades universais, a verdade essencial, e eu preciso chegar nela. Como que eu chego? Como que eu alcanço essas verdades? Como eu busco elas dentro da filosofia? Por meio da razão, obviamente, e por meio do quê? Do diálogo. Sócrates vai acreditar que o discurso racional, que a gente vai chamar de logos, é a essência, vai me ajudar a chegar na essência das coisas, sendo o principal carro-chefe da filosofia. Como que ele vai desenvolver esse diálogo? Como ele vai desenvolver esse discurso? Reza, segundo historiadores, Sócrates tinha uma esposa, que, se eu não me engano, chamava Xantipa. E ela brigava muito com Sócrates, batia nele, rasgava suas roupas na rua, porque Sócrates não tinha a noção de que os demais homens gregos tinham. Do quê? De buscar enriquecer. Atenas era uma cidade cosmopolita, então tinha vários produtos, várias riquezas ao meu alcance. Buscar enriquecer, buscar ascender por meio da política, do comércio, das convenções do cidadão ateniense. Sócrates abdicava de tudo isso. Vivia uma vida quase de mendicância, quase de mendigo. Por quê? Porque ele acreditava que a filosofia era o conhecimento humano, portanto, é a principal riqueza da humanidade. Então, o que ele fazia? Ele saía nas ruas conversando, perguntando, dialogando as pessoas se elas sabiam sobre a verdade das coisas. Por que ele fazia isso, gente? Porque ele valorizava o autoconhecimento. O que ele dizia? Conhece-te a ti mesmo. O que isso significa? Quando o homem volta a si mesmo, volta dentro de si, quando ele tem seu autoconhecimento, ele consegue entender o que é verdade, o que é mentira, dentro de suas próprias opiniões, suas próprias convicções. Isso para ele era muito importante. Então, quando ele perguntava, indagava as pessoas, ele buscava mostrar o que para as pessoas? Que o que elas achavam que era verdade não passava de opiniões não baseadas na verdade, mas baseadas em suas convicções pessoais. E para ele isso era errado. Para ele, o homem, voltando a si mesmo, devia buscar as verdades. E quando eu volto a mim mesmo, quando eu entendo que muito do que eu acreditava era na verdade mentira, eu estou fazendo o quê? Eu estou afirmando que só sei, que nada sei. Essa frase de Sócrates, ele dizia o tempo todo. Inclusive, ao dizer ela, ele foi convidado a ir ao oráculo de Delfos, né? Lá, o oráculo fala para ele: Sócrates, você é o homem mais inteligente de toda a Grécia. E ele responde: como eu sou o homem mais inteligente de toda a Grécia, se a única coisa que eu tenho certeza é que nada conheço? Se a única certeza que eu tenho é reconheço a minha ignorância. E o oráculo responde: por isso mesmo, ao reconhecer a sua ignorância, você é o homem mais inteligente de toda a Grécia. E ele realmente era. Por quê? Porque quando ele discursava com as pessoas, quando ele perguntava às pessoas e fazia elas voltarem a si mesmo, elas reconheciam sua própria ignorância. Essa é a base da filosofia. Voltar a mim mesmo e reconhecer a minha ignorância, eu posso buscar, portanto, a verdade. E como se fundamentava esse discurso socrático? Se fundamentava o quê? No discurso dialético. Como que se fundamentava esse discurso dialético, gente? Ele tinha dois momentos. Eu tinha, primeiro, a ironia. Ironia num sentido que a gente tem hoje, né? Hoje, quando eu falo de ironia, eu estou falando uma coisa, mas eu estou querendo afirmar o contrário. Ironia para Sócrates era o quê? Era fingir ignorância. Para quê? Justamente mostrar que você não sabe do que você achava que sabe. Exemplo. Sócrates chegava para um homem e falava: veja bem, eu sou ignorante, eu não tenho conhecimento sobre a verdade das coisas, e eu gostaria de lhe perguntar: você sabe o que é o belo? Um homem respondia: certamente, eu sei o que é o belo. Então me fale o que é, porque eu realmente não sei. Olha a ironia, eu realmente não sei. E o homem falava: não, belo, veja, aquela mulher é uma mulher bela, porque ela tem um corpo definido pela natureza, ela tem olhos
claros, o cabelo dela é desse jeito e tal. E aí Sócrates ia o quê? Fazendo a maêutica. O que é a maêutica? O parto das ideias. Ele afirmava que assim como a mãe dele que era parteira, ele também era. Mas o que ele paria não era crianças, eram as ideias. Por quê? Quebrando por meio da ironia a pessoa, então eu pergunto, eu não sei sobre o que é o belo. O que é? A pessoa respondia, não, belo é uma pessoa assim, assim, assado, uma pessoa de olhos claros, cabelos loiros, corpo escultural. Ele usava da maêutica, que era uma sucessão de perguntas que demonstravam a ignorância da pessoa. Então Sócrates refutava falando o seguinte, então toda pessoa que tem olho claro, cabelo, por exemplo, olho claro, cabelo loiro e o corpo definido é bela? Cara, não, existem pessoas assim que não são belas. Olha aí, Sócrates mostrando. Sócrates falava, então você não sabe o que é beleza. Você só tem uma opinião formada sobre isso. A verdade sobre o que é o belo, você não tem. Veja, num discurso, Sócrates mostrou para uma pessoa que o que ela achava que sabia, ela na realidade não sabe. Isso tudo está embasado no quê? No discurso dialético. O que é o discurso dialético, gente? É a contraposição de ideias, buscando chegar na verdade. E aí, para dar um exemplo, eu uso sempre o exemplo que um professor avisou para mim, que todo mundo aqui que já foi no rolê, já foi na balada, já fez a dialética do rolê. O que é dialética? Eu tenho uma ideia, depois eu tenho uma ideia contrária e eu chego a uma síntese. O que é essa síntese? É uma superação das duas ideias. Olha só o exemplo. Você está lá no rolê, na balada, aí você vê uma pessoa ali. Você vê uma pessoa, você olha assim e fala, cara, essa pessoa não é muito interessante não, achei ela meio feia, né? Tá meio estranha ali o negócio. Não achei ela bonita não, achei ela feia. Eu tenho uma ideia. Fulano, fulana é feio. Aí vai passando o tempo, você vai observando melhor a pessoa, a noite vai embora, né? Aí você olha assim e fala, até que tem seu charme. Eu tenho uma ideia, fulano é feio. Outra ideia, fulano é charmoso. E aí você vai o quê? Você choca uma ideia com a outra. Fulano é feio, fulano é charmoso, fulano é feio, fulano é charmoso. E você vai chegar a uma síntese. Ou você vai lá chegar na pessoa, ou você não vai. Então veja bem, eu chegar na pessoa é uma superação das duas ideias, tendo as duas, um pouco das duas. Essa é a dialética, gente. Uma contraposição de ideias. Eu tenho uma tese, uma ideia, eu rebato ela com uma antítese, uma ideia contrária. Então, feio, bonito, e eu vou chegar numa síntese. Esse exemplo é totalmente idiota, mas é assim que a ciência é formatizada. Você tem a sua tese e você vai o quê? Tentando derrubar ela, até você chegar o quê? Numa síntese. Tranquilo? Esse é o discurso socrático. Veja bem, qual que é a ideia de Sócrates com tudo isso, com todas essas ferramentas, gente? Buscar a verdade, mostrar para as pessoas do que o que elas acreditam, que o que você tem como verdades universais dentro de você não passam de meras opiniões. Você tem que voltar a si mesmo e reconhecer sua ignorância para buscar um conhecimento. Você não pode achar que você já sabe das coisas. O mundo não é a sua forma. Sócrates vai ser punido por despertar no homem as perguntas, despertar no homem a noção de perguntar sobre as coisas e chegar à verdade. Sócrates vai ser acusado de corromper a juventude e além disso, de blasfemar contra os deuses. Ele fez sua própria defesa e é um texto lindo, a Apologia de Sócrates, onde ele faz a sua própria defesa e as pessoas falam, Sócrates, se você afirmar que você estava errado, a gente te deixa sair dessa, cara. Mas ele falava que não, porque ele afirmava que se eu afirmar que o que eu estava falando é errado, então nada do que disse fazia sentido. E isso é uma contradição também, porque eu só busco a verdade. Eu não posso afirmar que o que eu estava buscando era mentira. E afirmava que uma vida sem filosofar, uma vida sem perguntar sobre as coisas, não é ser vivida. Por isso, condenaram Sócrates à morte, bebendo uma taça de veneno, uma taça de cicuta. Mas o legado que Sócrates deixa para nós, até hoje,
é deixar a dúvida na cabeça das pessoas. Perguntar sobre as coisas e perguntar se o que você acredita é realmente uma verdade ou é uma mera opinião. Esse é Sócrates, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vão levar algo para além das perguntas de vestibular. Sócrates é muito importante na história da filosofia e do pensamento ocidental e temos muito a aprender com ele, a rechaçar esse relativismo, a buscar a verdade. É isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido. Se tiver alguma dúvida e não for do Cuca Centro-Noite, deixa aqui nos comentários que eu vou tentando responder todo mundo, beleza? Obrigado, gente. Até mais.